Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bem, aqui na TV Bellinzone nós temos uma infinidade de conteúdos muito interessantes para você que quer cuidar da tua casa, quer pintar a tua casa, quer trocar os pisos, manter os pisos da sua casa, tratar as superfícies de aço inoxidável, superfícies de pedras, de cerâmicas da tua casa, quer dizer, uma infinidade de conteúdos, uma infinidade de entrevistas, bate-papos, lives, treinamentos. A TV Bellinzone é uma iniciativa muito interessante, muito inovadora da Bellinzone Brasil, que traz para você, profissional ou não, ou consumidor, uma quantidade de informações muito ricas quando nós falamos de manutenção e embelezamento, decoração da tua casa, do teu ambiente para profissionais e para o consumidor final. Muito bem, hoje nós vamos começar e vamos terminar também o terceiro e último módulo do bate-papo sobre os 5 produtos da pintura. Se você não assistiu o módulo 1 e o módulo 2, que começaram na semana retrasada com o módulo 1, semana passada o módulo 2, dá uma parada aí e volta lá para assistir o módulo 1, que é um bate-papo, uma reflexão que eu estou fazendo a respeito do mercado de tintas e do consumo de tintas no Brasil, para a gente entender um pouco melhor como é esse mercado, como funciona esse mercado tão diversificado, tão bonito e tão colorido. Bom, e curte aí, compartilha, faz a tua pergunta, deixa seu comentário, chama os amigos aí para se inscreverem no canal da TV Bellinzone, que é muito interessante, é muito bacana. É um projeto que eu estou participando como convidado e é um projeto para mim super inovador que está abrindo aqui os horizontes a respeito de treinamentos e capacitações. Quer dizer, é um novo momento para as tintas, é um novo momento para treinamentos e capacitações dentro das redes sociais. Bem, vamos falar sobre o módulo 3, sobre os 5 produtos da pintura, e agora vamos entrar em mais um produto, né? Um produto que considero muito importante também são as ferramentas de pintura. A escolha errada ou mau uso pode comprometer todo o processo de aplicação. Esse é um ponto que eu gostaria de dar bastante ênfase. Por quê? Muita gente, até mesmo profissional pintor, muito profissional pintor não se liga muito em qualidade de ferramenta. Quer dizer, usa ferramenta, vamos falar de rolo, tá? Vamos esquecer um pouco desempenadeira, vamos esquecer um pouco trincha. Eu quero falar de rolo de pintura. Por quê? Porque o rolo de pintura ele faz um diferencial muito grande de cobertura, de acabamento, de rendimento de uma tinta. Então, muitos profissionais de pintura compram ferramentas de pintura visando preço, visando custo. E muitas vezes isso pode ser um erro muito grave. A lã do rolo, seja ela sintética ou seja ela natural, é a matéria-prima mais importante de um rolo de pintura. O rolo de pintura ele é imprescindível que tenha alguns pontos de fornecimento de qualidade. Um deles, transferência de tinta. Tem muito rolo que você rola ele na caçamba de tinta ali, ele absorve a tinta, mas ele guarda para ele não quer passar essa tinta para a parede. Então você tem que forçar, você tem que espremer o rolo contra a parede para poder levar uma transferência de produto, para poder literalmente pintar essa parede. E quanto mais força você coloca desse rolo contra a parede, pior será a cobertura da tinta, pior será o acabamento, mais difícil será para você tirar as marcas de rolo da superfície. Tá? Antigamente, bem antigamente, lá quando eu comecei, você não tinha rolo sintético, você só tinha rolo natural e o melhor rolo de tinta era aquele que você já usou algumas vezes, que ele estava levemente desgastado e que ele tinha aí, te entregava uma lã mais uniforme. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia a tecnologia já é muito mais avançada e você tem ferramentas que já de cara te entregam uma qualidade muito boa. Mas tem que saber escolher a marca e produto. Existem várias marcas de ferramentas de pintura no mercado, não tanto quanto tintas, mas existe uma infinidade delas. E não esqueça que nem todas fabricam produtos de qualidade.
tá? Tem muita marca aí que você não consegue, tem rolos aí muito econômicos, né? Existem rolos aí que você compra por ele ser mais barato. Vou usar uma vez e jogar fora. Então muita gente pensa nisso. Vou usar uma vez e vou jogar fora. Então eu vou comprar o mais barato. Só que você tem que entender que o desempenho da tinta depende da tinta, de você, pintor, ou do pintor aplicador, e da ferramenta de pintura. E do rolo, eu gosto sempre rolo, trincha também, mas o rolo é o ponto mais importante aí. Então, se você não tem uma ferramenta de pintura de qualidade, você pode ter a melhor tinta de qualidade e você pode ser o melhor pintor. Você não vai entregar um acabamento de qualidade ou você não vai ter um acabamento perfeito na tua superfície. Eu trabalhei muito tempo na área técnica, trabalho até hoje, né? Mas trabalhei muito tempo na área técnica de grandes marcas de tinta e muitas vezes vinha reclamações de produto, reclamações de tinta, não cobre, o acabamento está ruim, está escorrendo. Quando você chegava lá, o único problema era a ferramenta de pintura. O cara estava aplicando perfeitamente, repassando perfeitamente, tudo bonitinho, mas a ferramenta não estava performando da forma esperada. E o pintor não percebia, ele achava que o problema é da tinta. Então, muitos problemas que acontecem, ou alguns, não vou falar muitos, mas alguns problemas que acontecem no processo de pintura está ligada à ferramenta de pintura. Por isso, tome muito cuidado na escolha da qualidade da ferramenta, o tipo de rolo. Será que aquele tipo é ideal para aquela tinta que eu estou utilizando? Existe uma variedade muito grande hoje em dia, né? A trincha também, será que aquela cerda daquela trincha é macia o suficiente para eu poder transferir o produto sem ficar aquelas estrias? Será que eu consigo fazer aquele recorte perfeitamente com aquela trincha que eu estou utilizando? Então, cuidado com a ferramenta que você utiliza ou que você vai comprar ou quer comprar. Ela pode fazer um grande diferencial para bem ou para mal dentro do teu processo de aplicação de tinta, ok? Rolos e trinchas não são todos iguais. Não somente modelos, mas marcas podem variar muito em qualidade e desempenho. Foi o que eu acabei de dizer. Você tem marcas aí, até marcas famosas, que produzem produtos que deixam um pouco a desejar. Tá? Então, cuidado, não economize em ferramenta de pintura. Se você vai comprar uma tinta com preço alto, uma tinta de qualidade, uma tinta que você demorou para escolher, para utilizar, procura utilizar uma ferramenta também de qualidade. É a mesma coisa que eu falei no treinamento anterior aí, é a mesma coisa que você economizar nos complementos de pintura. Quer dizer, você vai comprar a tinta da marca que você quer, no acabamento que você quer, na cor que você quer, porém o complemento, que são os seladores, os fundos e a massa, você vai comprar o baratinho ali, porque não é ele que faz o diferencial. Ao contrário. Quem suporta todo o peso da tinta, quem vai fazer a primeira aderência, a ponte de aderência do substrato da parede para o acabamento é o complemento, é a massa, é o selador, é o fundo. Então, da mesma forma que você compra tinta de qualidade, compre complementos de qualidade e também compre ferramentas de qualidade. Não adianta economizar no sistema de pintura, economizar em complementos e ferramentas e só gastar o dinheiro na tinta é o maior erro que pode acontecer, tá? Que você pode fazer. Então, economiza um pouco na tinta e melhora na ferramenta e gasta um pouco mais na ferramenta e no complemento, por que não? Né? Hoje você, como eu falei no módulo anterior, você tem marcas aí muito boas, com custos inferiores, onde você não perde em nada, cobertura, rendimento, acabamento, lavabilidade, você não perde em nada e você consegue aí colocar produtos como complementos e ferramentas melhores na tua obra, no teu sistema de pintura. Outro produto da pintura essencial é a preparação de superfície, onde a falta ou erro nesse processo pode trazer graves problemas a curto, médio ou longo prazo. Isso é a alma da pintura, né? É a base de tudo, né? Não adianta. Se você não souber preparar uma superfície, a superfície não estiver perfeitamente preparada para receber aquele sistema de pintura novo que você vai fazer, você vai ter problema a curto, médio ou longo prazo. Depende da gravidade ou do tipo de problema que esse substrato, que essa superfície tiver. Então, não economize em tempo no processo de preparação. Outro ponto, se você não sabe o que fazer naquela pintura, ou se você
achou que o pintor fez algo errado na preparação, chame o pintor para conversar, chame outro profissional para ter outra opinião, chame o vendedor da loja, que muitas vezes tem conhecimento também sobre preparação de superfície, para ver o que foi feito de errado, o que aconteceu de errado naquele processo, tá? Para poder resolver. Porque a pior coisa de fazer uma pintura é fazer essa pintura duas vezes, quer dizer, você refazer o trabalho. Você tem um retrabalho onde você não precisaria ter se você tivesse o conhecimento, a técnica e a paciência de poder preparar uma superfície. Não esqueça que o substrato, a superfície, ele é o alicerce, ele é a base da pintura ali. É ele que vai estar suportando ou sustentando o peso da massa, do selador, de tudo que você vai aplicar sobre essa superfície. Então, se essa superfície não estiver bem preparada, bem coesa, bem firme, o descascamento, problemas de umidade, quer dizer, esfarelamento de reboco, calcinação, isso vai acontecer a médio, curto e longo prazo. Então tem que entender muito bem a preparação, não só entender da preparação, mas executá-la, porque tem muitos profissionais que entendem de preparação de superfície, mas falam, não, eu vou deixar isso aqui eu consigo fazer, resolver e tal, e ó, vai embora. Prepara mais ou menos ali, e como ele tem uma certa experiência, sabendo que esse problema não vai acontecer daqui a um ano, ele vai embora e um ano o problema é seu, o problema é do consumidor. Então, o verdadeiro profissional de pintura, ele faz o procedimento correto, ele passa para o consumidor, para o dono da obra, como deve ser feito o procedimento correto e executa esse procedimento para determinados tipos de superfície. Então, são pontos fundamentais no processo de pintura e no processo de aplicação de uma tinta. Por isso que eu falo que a preparação de pintura é um dos 5 produtos da pintura. Bem, o último produto se chama clima, né? Mas, Filipão, clima não é produto, por isso que eu ponho entre aspas aqui, né? Eu coloquei como produto, né? O último produto se chama clima. Sim, o clima é fator decisivo para uma boa pintura ou para o desempenho e durabilidade dos produtos aplicados. O Brasil é grande, sabemos disso, e com esta grandeza vem também a sua variação climática, alterando tanto a aplicação quanto escolha e durabilidade de uma pintura. São Pedro, né? A gente tem um território grande, né? Então São Pedro colocou aqui no nosso território uma variação climática também muito grande. Então, a maioria das fábricas de tinta produzem uma linha, um portfólio de produtos que pode ser aplicado no Brasil inteiro. É só você escolher o produto certo e aplicar na época certa e da forma correta esses produtos. Por exemplo, se você vai lá para a região norte do país, tem uma umidade muito grande, temperatura é muito alta, você vai ali para, não sei se alguém foi aqui para Manaus, mas você vai ali para Manaus, chega ali a 45 graus ali, brincando, e a umidade, porque Manaus está no meio da floresta ali, na floresta amazônica, a umidade relativa do ar é muito grande. Então ali, se você aplicar uma tinta fosca, por exemplo, você vai ter uma durabilidade muito baixa. Por quê? Porque a proliferação de fungo, a proliferação de mofo vai ser extremamente alta, os problemas de umidade que você vai ter vai ser extremamente alto, a degradação do filme da tinta vai ser alta. Então, por exemplo, em Manaus, ali estou dando exemplo de Manaus por causa da característica climática, ali em Manaus você vai ter que usar uma tinta mais brilhante, né? Uma tinta acetinada, uma tinta semibrilho, numa área externa, por exemplo, né? Que vai estar exposta ali a sol e chuva. E uma tinta que tem uma aditivação fungicida muito maior. Aí você vai ali para o centro-oeste. O centro-oeste já é um clima quente, mas é bem mais seco, bem mais árido, né? Ali eu já posso utilizar uma variação de produtos um pouco melhor. Logicamente, o que eu tenho que prestar muita atenção? Nas cores que eu vou utilizar. Porque lá você tem muito calor, muita incidência de sol, então o desbotamento é um dos problemas maiores na região centro-oeste, como é também na região nordeste, né? Você tem os raios ultravioleta muito mais fortes ali nessas regiões, causando um desbotamento, quer dizer, uma perda de cor muito maior. Você desce para o sudeste, você tem dentro do sudeste, São Paulo, por exemplo, uma outra característica que não tem tanto nas cidades menores, que é a fuligem, né? O famoso carbon black, que é aquela fumaça preta que vem dos escapamentos dos carros a diesel, que impregna na superfície, principalmente em superfícies pintadas com esmalte, superfícies metálicas. E nas paredes também, né? Então você tem outra patologia, por isso que você vai ter que entrar com tintas que tenham repelência a esse tipo de
de patologia. Você vai para o sul, né? Estou fazendo um turismo leve aqui pelo Brasil. Você vai para o sul, você tem uma temperatura bem mais baixa, uma umidade super alta, uma temperatura baixa. Quer dizer, você precisa de um produto também que tenha uma resistência maior a umidades. Aí você entra muito com a linha de semibrilhos, a linha de esmaltes brilhantes, quer dizer, você traz mais brilho para o teu acabamento. Por quê? Porque brilho é sinônimo de resistência e durabilidade. Eu falei isso no treinamento também lá atrás sobre a questão de brilho da tinta, né? Que você tem resistência e durabilidade. Então, dependendo do clima que você tem no país, você tem que usar determinados tipos de acabamento diferenciado. Regiões praianas, as tintas elastoméricas vão muito bem nessas regiões. Regiões onde você tem a beira-mar, por exemplo, eu sou lá de Recife, eu nasci em Recife, e lá, quando eu era menino, existiam os prédios ali na Orla da Boa Viagem, e naquela época não existiam tantos revestimentos externos para prédios, justamente por causa do custo desses revestimentos na época. Então se pintava o prédio externamente, mas do lado de fora, em frente à Praia da Boa Viagem, ali, o vento, a maresia batendo direto, a durabilidade, principalmente naquela época as tintas não tinham a formulação avançada como tem hoje, a durabilidade era muito pequena. Hoje você vai na orla de Recife ali, na orla da Boa Viagem, você vê que a maioria dos prédios é tudo revestido em cerâmica, justamente para suportar muito mais tempo, incomparável muito mais tempo, sem ter uma manutenção. Então, dependendo do tipo de agressividade do clima, às vezes nem a tinta suporta tanto. Aí vale a pena verificar um outro tipo de revestimento. Ok? O Brasil é muito grande, variação de clima é extremamente gigantesca e os produtos têm que estar adaptados. Por isso que inovação é muito importante, né? Você trazer um produto que tem uma resistência super alta para áreas com maresia, áreas com vento marinho, é um diferencial muito forte, é um diferencial muito grande. Por que os prédios lá, que nem eu falei, são revestidos? Porque as tintas não conseguem suportar o que suporta nem de longe um revestimento, né? Mas o que fazer? Existe opção? Existe possibilidade disso acontecer? Quem sabe? Depende muito das fábricas e das inovações das fábricas de tinta. Todos os produtos que mencionei dependem de um só, o profissional pintor, responsável em entregar o produto finalizado, a superfície pintada na cor, acabamento e qualidades esperadas. Eu queria finalizar com essa frase. De todos os produtos que eu mencionei aqui, clima, preparação de superfície, ferramentas de pintura, tinta e pintor, de todos os 5 produtos que eu mencionei aqui, o pintor, ele é o principal de longe. Quer dizer, o profissional pintor. Não estou falando do pintor que tinha uma outra profissão ontem e hoje quer ser pintor porque ele precisa ganhar dinheiro. Não, essa pessoa não sabe. Ele pode fazer um servicinho aqui, outro ali, básico. Mas o risco é grande de você ter aí erros ou problemas na tua pintura. Eu estou falando do profissional pintor, aquele que se especializa, que recebe treinamento, que tem bastante prática, que tem bastante conhecimento, que sabe resolver os problemas. Sem ele, sem esse produto, sem esse pintor, os outros não servem para nada. Absolutamente nada. Você pode ter o melhor de todos os outros. Se você não tiver pelo menos um muito bom, que é o pintor, você não vai ter a tua casa pintada, você não vai ter o que você espera da tua obra, do teu sonho em pintar a tua casa. Então, escolha a pessoa certa, escolha um profissional correto. O Brasil hoje tem mais de 1 milhão de pintores profissionais de pintura aí no mercado, todos eles brigando, todos eles lutando. Se eles não conhecem, muitos vêm perguntar, muitos vêm tirar dúvidas. Então, acompanhe esse pessoal, traga para dentro da tua casa para fazer o trabalho. E você, pintor, busque o consumidor, mostre para o consumidor o seu conhecimento, mostre o quanto você sabe de tinta, o quanto você conhece de técnica, química e prática, que são os 3 pilares aí da pintura para um profissional pintor. Ok? Bem, finalizamos o nosso bate-papo aí sobre os 5 produtos da pintura. Esse foi o terceiro e último módulo. Não esqueça, esse foi o terceiro e último módulo. Eu peço para você compartilhar
nossos treinamentos, para você curtir nossos treinamentos. Deixe um comentário, seja ele qual for, se não gostou, se gostou, se tem alguma dúvida. Conversa com a gente, que é muito importante a tua opinião, o teu comentário dentro aqui da TV Bellinzone, aqui no Por Dentro da Lata, tá bom? E eu gosto de finalizar meus treinamentos sempre com uma frase, que o que importa realmente está dentro da lata. Então escolha sempre conteúdo, escolha o que o produto que está dentro da lata vai te entregar. Isso é o mais importante de tudo, tá? Independente de marca, independente de qualquer outra coisa. Utilize produtos que tenham conteúdos de qualidade, ok? Obrigado por assistir mais um treinamento meu aqui na TV Bellinzone, aqui no Por Dentro da Lata. E ó, fica ligado na programação, fica ligada na programação, que tem muita coisa bacana acontecendo aqui na TV Bellinzone, na Bellinzone Brasil. Obrigado e até a próxima.